Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quinta-feira, 11 de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa quinta-feira separei 12 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e um bilhete pronto para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa quinta-feira, temos a nossa banca DP Esportes, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quarta-feira, 10 de agosto, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também uma lista de palpites de acima de um gol e meio e 2 bilhetes prontos. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonepalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Nessa quarta-feira pegamos uma dupla, pegamos aqui Palmeiras para vencer e acima de 2 gols e meio na partida entre Bolívar e Guabira. Até o momento do vídeo, esses dois jogos ainda estão em andamento. E pegamos aqui uma tripla de over, batemos acima de um gol e meio Real Madrid e Frankfurt, acima de um gol e meio Palma-Flor e Blooming, e acima de um gol e meio Náutico e CRB, batemos aqui essa tripla de over. Cadastre-se já na Mr. Jack e faça apostas a partir de R$1, saques e depósitos através do Pix. O link do Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo para você fazer seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quinta-feira, 11 de agosto. Começando aqui na qualificação, Liga Europa, jogo da volta na partida entre HJK da Finlândia e Maribor da Eslovênia. No primeiro jogo, o HJK venceu fora de casa por 2-0. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da equipe mandante, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante jogando fora de casa vem de 2 derrotas seguidas. No último jogo marcado entre as equipes, o HJK venceu fora de casa por 2-0 no jogo da ida. As odds estão marcando aqui a 1,95 para a equipe da casa, 3,40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de um gol e meio. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês, ambas equipes marcam. Passando para a próxima tip, na partida entre Eslovaco da República Tcheca e Fenerbahçe da Turquia, jogo da volta. No jogo da ida, o Fenerbahçe venceu jogando em casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Eslovaco, veio de 5 vitórias seguidas. A equipe do Fenerbahçe jogando fora de casa veio de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, o Fenerbahçe venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 3,10 para a equipe da casa, 2,15 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe mandante, bateu acima de 2 gols e meio apenas em uma oportunidade. A equipe do Fenerbahçe jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Fenerbahçe com empate. Agora pela qualificação, Liga Conferência, jogo da volta na partida entre Basel da Suíça e Brøndby da Dinamarca. No jogo da ida, o Brøndby venceu jogando em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos em casa do Basel, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Brøndby jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, o Brøndby venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,66 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Basel, bateu ambas marcam em 3 oportunidades.
A equipe do Bronze, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Ou você pode pegar também um palpite mais arriscado de base para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Royal Antwerp da Bélgica e Lillestrøm da Noruega, jogo da volta. No jogo da ida, a equipe do Royal venceu jogando fora de casa por 3-1. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Royal, ele vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Lillestrøm jogando fora de casa nos últimos 5 jogos vem de uma derrota e 4 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, o Royal venceu fora de casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 1,70 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Royal, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Lillestrøm, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol para botar no bilhete pronto. Passando para a próxima tip, ainda pela qualificação Liga Conferência na partida entre Panathinaikos da Grécia e Slavia Praga da República Tcheca. No primeiro jogo, no jogo da ida, o Slavia Praga venceu jogando em casa por 2-0. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Panathinaikos vem de um empate e 4 vitórias. A equipe do Slavia Praga, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. No último jogo marcado entre as equipes, o Slavia Praga venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2,37 para a equipe da casa, 2,87 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, você pode pegar a Slavia Praga com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora pelo Brasileirão Sub-23, na partida entre Fluminense e Náutico. Vamos ver aqui na classificação do grupo C. O Fluminense vem na segunda colocação com 8 pontos. O Náutico vem na última colocação com apenas 1 ponto. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Fluminense, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Náutico, jogando fora de casa nos últimos 2 jogos, perdeu as 2 partidas. No último jogo realizado entre as equipes, o Fluminense venceu fora de casa por 2-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Fluminense para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Ainda pelo Brasileirão Sub-23, na partida entre Grêmio e Brasil de Pelotas. Na classificação do grupo A, o Grêmio vem na liderança com 10 pontos. O Brasil vem na última colocação com apenas 1 ponto, marcou 3 gols e sofreu 15, enquanto o Grêmio marcou 12 gols e sofreu apenas 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Grêmio, ele vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Brasil, jogando fora de casa, nos últimos 2 jogos, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Grêmio venceu fora de casa por 6-1. O palpite que vou deixar para vocês de Grêmio para vencer, você pode pegar também um handicap -1 para o Grêmio vencer por 2 gols de diferença. Também vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 2,5 gols. Voltando pela Liga Europa, a qualificação na partida entre Dudelange do Luxemburgo e Malmo da Suécia, jogo da volta. No jogo da ida, o Malmo venceu jogando em casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos em casa do Luxemburgo, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Malmo, jogando fora de casa, vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Malmo venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,53 para a equipe do Malmo, 5,50 para a equipe do Dudelange. O Malmo, que jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3. O Dudelange, jogando em casa, venceu 3 e perdeu 2. Eu vou deixar aqui uma aposta única para vocês de casa com empate. Ou você pode pegar uma possível zebra de Dudelange para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Slovan Bratislava da Eslováquia e Olympiacos da Grécia, jogo da volta. No jogo da ida ficaram empatados em 1-1 na casa do Olympiacos.
Nos últimos 5 jogos em casa do Slovo Bratislava, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Olympiacos, jogador fora de casa, vem de 2 empates e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 1-1 na casa do Olympiacos. As odds estão marcando aqui a 3.0 para a equipe da casa, 2.40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira e única opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gol. Voltando aqui pela qualificação, Liga Conferência na partida entre Alkmaar da Holanda e Dundee da Escócia, jogo da volta. No jogo da ida, a equipe do Alkmaar venceu fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos em casa do Alkmaar, ele vem de 4 vitórias e 1 empate. O Dundee, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Dundee venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.20 para a equipe da casa. Eu vou deixar aqui Alkmaar para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Agora pela Sul-Americana, jogo da volta na partida entre Internacional e Melgar. No jogo da ida, ficaram empatados em 0-0 na casa do Melgar. Nos últimos 5 jogos em casa do Inter, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Melgar, jogando fora de casa, vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0-0. As odds estão marcando aqui a 1.44 para a equipe do Internacional. Eu vou deixar aqui para vocês de Inter para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols, um palpite mais arriscado. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Internacional, bateu acima de 2,5 gols em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de Inter para vencer. Como segunda opção de aposta mais arriscado, acima de 2,5 gols. Agora pela Libertadores, jogo da volta na partida entre Estudiantes da Argentina e Atlético Paranaense. No jogo da ida, ficaram no 0-0 na casa do Atlético. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Estudiantes, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Atlético Paranaense, jogando fora de casa, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0-0. As odds estão marcando aqui a 3.60 para a equipe do Atlético, 2.20 para a equipe do Estudiantes. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, vou deixar aqui acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui a Atlético Paranaense com empate. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Atlético Tucumã e Central Córdoba, na classificação, a equipe do Atlético vem na primeira colocação com 25 pontos, marcou 13 e sofreu 6 gols, tem um saldo positivo de 7. A equipe do Central Córdoba vem na 20ª colocação com apenas 14 pontos, marcou 14 e sofreu 17 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Atlético, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe do Central Córdoba, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, o Central venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.83 para a equipe da casa. Vou deixar aqui Atlético para vencer como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gol. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Colón e Arsenal Sarandi. Na classificação, a equipe do Arsenal Sarandi vem na 16ª colocação com 16 pontos. Logo abaixo, o Colón vem na 19ª colocação com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Colón, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Arsenal, jogando fora de casa, vem de 3 empates, 4 empates e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Arsenal venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora passando para o bilhete pronto que selecionei para essa quinta-feira. Peguei aqui para vocês acima de 2,5 gols na partida entre Fluminense e Náutico pelo Brasileirão Sub-23. Acima de 1,5 gol Panathinaikos e Slavia Praga. E Internacional para vencer. Essa tripla gerou um DD de 3.17.
Simulei R$ 100 e você terá um retorno máximo de R$ 317. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!